Eu, na hora de dormir, assim, eu fechei os olhos. Eu falei, Deus, não tem pra onde ir, não. Se tu tens um propósito comigo aqui, nessa cidade, faz alguma coisa. E como é que eu profetizo baseado nas escrituras? Pô, você tem que estar com o coração cheio da palavra. Você percebe que é um conjunto, é um movimento, é uma orquestração do próprio Espírito trazendo as coisas que estão no invisível, né? Existe uma herança que está nas regiões celestiais. Para mim acessar isso daí, eu preciso ser filho maduro. Quando você entende que você é filho, você tem acesso que os servos não têm. Você tem coisas que os servos não têm. Aí eu abri o texto, aí comecei a chorar. Daí o Espírito no meu coração. As experiências externas não são nada comparadas às experiências internas. E aí o Espírito falou pra mim assim, você sabe o que acontece quando eu retiro a palavra do coração? Eu falei, não. Ele falou assim, então experimenta. Aí, cara, eu senti um vazio. Meu Deus. Mas um vazio, cara. Retire tudo de mim. Retira os reinos, retira tudo. Só não retira de mim o teu espírito. Entende? Sim. Sem um espírito só sobra loucura, cara. Porque eu sou, como homem, a resposta Glória a Deus. que a minha família, que a minha comunidade de fé e meus filhos precisam. Glória a Deus. Forte essa. Eu sou a resposta, cara. Aleluia. E agora, algo muito especial pra você que chegou até o final desse episódio. Seja muito bem-vindo ao Som Profético. Aqui você vai se desenvolver nos 3 principais pilares para uma vida de sucesso em Deus, que são eles: pilar espiritual, pilar familiar e pilar financeiro. Prepara o coração e a mente, porque já vamos começar. Você está no Som Profético, um podcast que tem dado destino a centenas e milhares de pessoas. Você não tem ideia do quanto de mensagens que nós estamos recebendo aqui, das pessoas que estão recebendo direção, que estão sendo direcionadas por Deus, recebendo palavras proféticas para edificar o seu lar. Está chegando mensagens de pessoas que estão aceitando a Jesus através daquilo que Deus está fazendo aqui no Som Profético, a partir desta simples mesa, mas com um objetivo sério, com o objetivo de levar um som profético para a sua vida que vai te dar destino. E hoje não será diferente. Nós estamos aqui com um convidado super especial, um cara que eu amo com todo o meu coração e que, de certa forma, faz parte desse projeto porque liberou uma palavra profética, porque você vai saber com mais detalhes como foi a liberação dessa palavra profética que já se cumpriu aqui no Som Profético. Seja muito bem-vindo. Eu sugiro que você assista esse episódio até o final. Por quê? Porque Deus pode falar com você nos primeiros 10 minutos, Deus pode falar com você daqui 30 minutos, ou Deus pode falar com você somente no final. Então não perca, assista esse episódio até o final. Às vezes a gente fica 2, 3 horas, 5 horas maratonando uma série na Netflix. Então eu quero pedir para você, aqui você não vai perder tempo, aqui você vai mudar a sua mentalidade, renovar a sua mentalidade. Se você de fato quer levar uma transformação para sua casa, para os seus vizinhos, para os seus familiares, aqui você vai ter uma mente renovada. E isso é bíblico. Em Romanos 12 está escrito: não se conforme com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. Por quê? Para que você possa provar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Amém? Antes, você sabe que nós estamos sorteando um livro e o Romário vai comentar sobre esse livro que nós vamos sortear hoje. Seja muito bem-vindo a você que nos acompanha em mais um episódio do Som Profético, em mais uma segunda-feira. O nosso muito obrigado. Desde já, comente, curta, compartilhe esse canal, deixa o joinha. Quando você se inscreve, você ajuda o nosso canal a chegar mais longe. E para a glória de Deus, né, hoje nós estamos diante de uma pessoa que liberou uma palavra e se cumpriu, né, e o podcast
com a glória de Deus e com a ajuda de cada um de vocês, ele tem avançado pelo Brasil, pelas nações. E o nosso muito obrigado a Deus e o nosso muito obrigado a você. E falando do nosso livro, então, que a gente vai sortear dia 1º de junho, no Instagram, @som.profético. Deus me deu uma graça de escrever um livro, e o nome do livro se chama Um Coração Circuncidado, o impacto de uma vida marcada pelo Espírito. Esse livro, eu não tenho ele em mãos aqui no momento, mas nós vamos deixar aqui no vídeo uma foto da capa do livro, e já vamos deixar todas as informações também aqui embaixo, onde você consegue também encontrar, e deixar nossas redes sociais, a rede social do nosso convidado também. E quero dizer para você que uma das coisas que Deus vem construindo em nós nesse tempo é sobre a gente ter um coração transformado e um coração cheio de Jesus, cheio da sua palavra e com o Espírito Santo. Então o livro é sobre termos um relacionamento com Deus e uma vida com um coração transformado, um caráter de dentro para fora mudado pela presença do Senhor. Então é um motivo de muita alegria e nós queremos compartilhar isso com você. E também, minha irmã, você que chegou até aqui, estamos nesses primeiros minutos, Gesiel, de podcast, e antes de apresentar o nosso convidado, você que tem um marido, que ele está precisando de uma palavra, para ele ser, assim, ó, ele já é um homem, mas você quer que ele seja um homem de verdade, faz o teu marido sentar contigo aí e ver esse podcast, porque nós estamos hoje com um professor aqui na nossa frente, com alguém usado por Deus para ministrar sobre isso. E você, homem, seja homem. Assista esse podcast até o final, porque certamente você vai ser transformado. Nós acreditamos nos princípios bíblicos da palavra de Deus que formam homens de verdade nessa terra, maridos, pais, funcionários, empregados honestos, trabalhadores e que refletem a glória de Deus. E é sobre isso, Gesiel. Pode apresentar o nosso convidado aí para a galera. Ainda a câmera aqui entre nós, entre eu e o Romário, vamos gerar uma expectativa nos irmãos. Eu quero dizer que eu estou muito feliz por receber esse homem de Deus, porque tudo que a gente inicia no reino de Deus, a gente não consegue fazer sozinho. A gente precisa de pessoas, né? Para a gente dar andamento a esse sonho que é o som profético, precisei do Romário, a gente precisou dos nossos pastores e de demais irmãos. E o Valdir, né? Agora pode cortar para nós. Glória a Deus! Seja muito bem-vindo, Valdir. Muito obrigado. Quero dizer nos teus olhos que a palavra que você liberou aqui nessa sala para o som profético, ela se cumpriu de forma muito precisa. Amém. E nós precisamos disso nos nossos dias, de pessoas que olham para os projetos dos irmãos e não tenha aquela coisa da inveja, né? Da competição. Positivo. Glória a Deus por isso, que hoje nós estamos vendo uma nova geração vindo de uma forma diferente. E quando o Valdir entrou aqui, ele liberou uma palavra, e até o final do podcast eu vou falar qual é a palavra que ele liberou, porque daí você vai aprender com essa palavra também, tá bom? Então fica até o final, mais uma vez, porque hoje vai ser fantástico. Valdir, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite de estar aqui. Nós queremos conhecer um pouco da sua história. Nós sabemos que você hoje é um pastor, você trabalha com um projeto voltado para homens, ativar a masculinidade dos homens, aquela masculinidade original. Irmão Gesiel, então vai falar só sobre masculinidade, então esse episódio não é para mulher? Não, pelo contrário, é para mulher também, é para toda a família. Porque aqui nós vamos falar sobre, conhecer um pouco da história do Valdir. Então o Valdir hoje está trabalhando nessa área da masculinidade, né, do homem, mas o Valdir é pastor, é teólogo, ele teve experiências sobrenaturais com Deus. Né, Valdir? Teve experiências sobrenaturais. Ele já me contou uma experiência sobrenatural que eu quero que ele divida aqui com vocês, porque é algo que mexeu muito comigo. Então, para nós iniciar logo,
Valdir, seja muito bem-vindo. Amém. Já começa se apresentando, dizendo para nós como você conheceu a Cristo e vamos deixar Deus conduzir esse episódio que eu estou muito feliz. Amém, para cima. Primeiramente quero agradecer, né, a vocês pela oportunidade de estar aqui. Primeiramente pela oportunidade da amizade, né? Acho que a amizade ela é importante. E eu sempre digo, pessoas que estão no mesmo propósito, elas se encontram num caminho, né? Se você está indo para o mesmo lugar, a gente acaba se encontrando num caminho. Então, muito obrigado pela oportunidade. Prazer imenso estar aqui. Glória a Deus. Agradecer também a minha família, que antes de vir para cá, eles oraram por mim, né? A minha esposa juntou os meninos, falou, vamos lá pro seu pai. Bota a mão no seu pai aí. Eita. Daí, colocaram a mão sobre mim, me abençoaram. Então, estou aqui debaixo da bênção da minha esposa e dos meus filhos, tá? Que para mim isso é muito importante. Não posso falar nada sobre masculinidade ou sobre família se a minha família não está debaixo da presença de Deus, não está debaixo da autoridade de Deus e não me liberar para fazer isso. Glória Então, a Deus. tudo que eu falar aqui, minha esposa vai estar assistindo. Eu já falei pro Gese, pro Romário, ela é fã número 1 do Som Profético. Eita, glória. Então, ela vai ouvir tudo que eu disser aqui está de acordo, está abençoado pelas mãos dela e pelos meus meninos, pelos meus 2 e pelo terceiro que vai vir aí. Glória a Deus, aleluia. Amém. A Laís merecia um prêmio, né, Gisiel? Olha aí, ó. Olha, Laís, Eu concordo, você hein? merecia um prêmio porque é a fã mais engajada nos Compartilha, comentários do YouTube. comenta. Essa é a nossa irmã em Cristo Ela que está ela é engajada. evoluindo aí. Valdir, hoje as pessoas olham para você, né, um cara que é espelho para muitas pessoas, para muitas pessoas que convivem com você, obviamente. Mas como que foi o início da trajetória do Valdir? Como ele conheceu a Cristo? Como foi esse início? Como todo mundo, né? Acho que a maioria das pessoas. Meus pais não eram cristãos, né? Meu pai e minha mãe. Mas eu tinha uma referência que era o meu avô. Então eu cresci com uma família, a princípio, né, meio conturbada, né? Meu pai e minha mãe se separaram muito cedo. Meu pai tinha um problema de alcoolismo, né? Porém, quando eles se separaram, meu pai ele assumiu a responsabilidade de criar os 4 filhos. E quando ele assumiu essa responsabilidade de educar quatro filhos, 3 homens e uma menina, eu acredito que ele ficou numa situação assim, e agora, né? O que eu faço? E aí ele recorreu aos meus avós paternos, a gente foi morar no interior e ele deixou a gente, né, eu e meu irmão, com os nossos avós. E aí eu tive o primeiro contato com a igreja, digamos assim, porque interessante, porque meu avô, quando eu cheguei lá, a gente não sabia, né, que a gente não tinha um contato muito frequente, mas quando ele levou a gente para casa dos meus avós, a gente descobriu que na casa dos meus avós era uma igreja. Olha só. Meu avô era presbítero, né? Ele era, na verdade, o líder da congregação. E era interessante porque uma casa pequena, né? Que chegamos lá numa sala e domingo desmontava tudo a sala, guardava as coisas, o sofá que tinha e botava um monte de banco, cara. Era tanto banco que eu falei, como é que cabe tanto banco nessa sala aqui? Então, né, nos dias normais era uma sala comum, no domingo ela era uma igreja, cara. Olha só. Então eu tive esse primeiro contato com meu avô. Ele foi a minha referência de cristão, o primeiro foi meu avô. Literalmente a igreja em casa. Literalmente a igreja na sala. Que inclusive depois eu repliquei isso aí na minha vida, que eu vou contar pra vocês. Então o meu primeiro contato foi esse, né? Quando eu tinha ali por volta de 6, 7, 9 anos, 10 anos, foi o meu primeiro contato. Depois, né, adolescência. Aí eu fui morar com meu pai na cidade, a gente acaba saindo, conhecendo o mundão. E nessas indas e vindas, né, já adulto, fui morar com meu irmão, com um irmão meu. Não deu certo. Fui morar com uma irmã, não deu certo também. Daí eu tinha um colega, essa história é engraçada, porque quando eu fui para a cidade de São Vicente, eu fui para morar com meu irmão mais velho, né? Eu tinha ali por volta de 16, 17 anos. 16 anos. Fui morar com ele. Chegando lá, ele tinha um quarto e cozinha. Morava com a esposa, quarto e cozinha. Falei, vou dormir aonde? Não, pode dormir aqui. Botou um colchão no chão, dorme aqui no chão. No pé da cama. Falei, tá bom, né? Já que você tá dizendo. Daí, passa 1 mês, 2 meses, ó, não vai dar certo, não.
quarto e cozinha, relacionamento, marido e mulher, não vai dar certo. Vai morar com a sua irmã. Tá bom. Aí foi morar com a minha irmã. Chegou lá, mesma coisa. Quarto e cozinha. Ela e o marido. Aí também não deu certo. Só que nesse meio tempo, eu conheci um colega que se transformou em um amigo. Aí a importância das amizades. Se transformou em um amigo muito, muito querido. E a gente começou a ter um relacionamento muito legal. Eu ia pra casa, saía da escola, estava de manhã, saía da escola e ia direto pra casa dele. Aí eu almoçava lá, passava a tarde lá, daqui a pouco comecei a dormir lá. E aí isso começou a ser frequente. Saí da escola, não, vamos lá pra casa, tá? Aí comecei a ter relacionamento com a família, com a mãe, com a avó dele, com os irmãos. Daí, então dormia lá de vez em quando, ia pra casa da minha irmã, dormia lá de vez em quando, ia pra casa da minha irmã. Aí chegou uma vez que eu fui pra casa da minha irmã, ela falou assim, agora não dá mais pra ficar aqui. Não dá, né? Relacionamento com o marido e tal. Falei, e agora? O que eu faço? Vou voltar pra casa desse meu amigo. Aí voltei. Cheguei lá, inventei uma desculpa pra ele. Falou, cara, cheguei lá, a casa da minha irmã tá fechada, não tem como eu dormir aí de novo. Não, pô, dorme aí, sem problema, pode ficar. E eu falei, maravilha. E esse jovem, ele frequentava uma igreja. E eu tava afastado. Ele frequentava uma igreja. Quantos anos, hein? Cara, eu acho que 17 anos por aí. Novo. 17 anos. Ele frequentava a igreja e tal. Só que a gente não se ligava muito e tal. E nesse dia quando eu voltei pra casa dele, na hora de dormir, assim, eu fechei os olhos. Eu falei, Deus, não tem pra onde ir, não. Olha só. E eu não tava frequentando a igreja, né? Não tava indo, não tinha uma base só. Tinha o meu avô que já... Falei assim, Deus, não tenho pra onde ir. Não posso voltar pra casa da minha irmã, não posso ir pra casa do meu irmão. Será que eu vou voltar pra minha cidade e tal? Daí eu fechei os olhos e fiz uma oração. Falei, Deus, se tu tens um propósito comigo aqui, nessa cidade, faz alguma coisa. Daí eu dormi, acordamos de manhã, fomos pra escola, normal. Quando eu cheguei na casa deles, aí tinha um corredorzinho assim, a gente chegou, aí tava todo mundo na área chorando. A mãe dele chorando, a avó chorando, o tio chorando, o irmão chorando. E aí ele entrou primeiro, né? E eu entrei atrás dele. Falei, será que morreu alguém, né, cara? Todo mundo chorando assim. Daí ele entrou, meio assustado também. O que deu? Daí a mãe dele virou assim, olhou pra mim e falou assim, você quer morar com a gente? Olha só o poder de uma oração. Você quer morar com a gente? Eu falei, mas como assim? Não, mora com a gente vai te adotar a partir de agora, fica com a gente. E aí eu passei a morar com essa família, cara. Passei a morar com essa família e passei a ir na igreja que esse menino frequentava. Que era a Igreja do Brasil para Cristo. Daí começou a minha trajetória. Deus falou com essa família? Foi isso? Cara, por isso que eles estavam emocionados? Eu não cheguei a perguntar. Mas a oração foi respondida. Sim. Mano, olha só... Eu não cheguei a perguntar, cara. Olha só o poder de tu gerar primeiro pela oração algo que tu quer que aconteça lá na frente. Primeiro tu gerou pela oração. Deus, faz alguma coisa. Não tinha saída, cara. Não tinha... Ou eu voltava pra minha cidade ou Deus fazia alguma coisa ali. Porque não tinha emprego, não tinha casa, não tinha nada. Ô, Valdir, só que estado que tu é de nascença e essa cidade aí? Eu sou natural de São Vicente. Né? E que estado do Brasil estado de São Paulo. Opa, São Paulo. Glória a Deus. E meu pai e meus avós moravam em Pedro de Toledo. Também em São Paulo. Também em São Paulo, interior de São Paulo. Vale do Ribeira, na verdade. Certo. Então, quando meus pais se separaram, meu pai pegou os filhos e levou para essa cidade. Então, a gente ficou sendo criado nessa cidade até a gente ficar mais adolescentezinho. Depois a gente saiu da casa do meu avô, fomos para uma outra cidade próxima dali, que é Itariri, e ali a gente ficou a parte da adolescência. Certo. Então, quando eu fui voltar para São Vicente ali, eu tava por volta de 16, 17 anos, que aí eu fui morar com esse meu irmão mais velho, que chegou nessa cidade prometendo, não, vamos para lá, a cidade, né, tá legal, tem emprego, vamos lá, já tá na idade de arrumar emprego. E aí eu fui. Larguei tudo que eu tinha lá e fui. Chegou lá, não tinha emprego nenhum lá. Olha só. Mas assim, hoje eu creio que foi tudo de Deus, né? Foi tudo da parte de Deus. Aí você conheceu a Cristo a partir dessa família? Não, né? aí eu voltei a partir dessa família, né? Porque eu tava afastado.
Porque a minha infância e um pouquinho da adolescência tava com meu avô ainda, né? Naquela igrejinha lá. Mas aí, quando eu cheguei ali na casa daquela família, que eu sabia de onde ele estava congregando naquela igreja, aí sim eu tive o real encontro, né? Sim. Foi ali que eu me batizei, foi ali que eu cursei teologia, foi ali que eu tive as primeiras oportunidades, né? Foi ali que eu dei a minha primeira aula de escola bíblica dominical. A minha primeira oportunidade de ministrar também foi até engraçado, porque o pastor me colocou para pregar num domingo. Daí eu preguei tremendo, as pernas tremendas. Sabe, a primeira pregação a gente treme tudo, né? E aí eu preguei, cara. Eu falei, meu Deus, minha primeira pregação. Aí eu desci do púlpito, o pastor correu atrás de mim com uma revistinha. Falei assim, tô aqui, ó. Domingo que vem a escola dominical é sua. Nossa. Eu falei, o quê? Escola dominical, vai ministrar. Seja homem! Vai assumir a escola dominical dos adultos. Eu falei, mas eu dos adultos. Aí eu assumi a escola dominical dos adultos, cara. Foi muito louco. Olha só. É o jovem sendo queimado, né? Sendo cheio pelo Espírito Santo. E aí esse início de trajetória com certeza marcou a sua vida, né? Demais, cara. Demais, porque quando esse pastor, né? Ele teve o entendimento de pegar um jovem inexperiente, dar a primeira oportunidade e ver potencial. Daí eu sempre digo assim, você precisa ser um encorajador. Eu gosto de ser assim. Vocês têm um projeto, vai dar certo. Eu gosto de encorajar as pessoas. Porque a gente tá vivendo um mundo onde as pessoas, se sabem que você tem um projeto, elas vão colocar gosto ruim, né? Como dizem. Ela vai querer colocar você pra baixo. Ou vai fazer de tudo para que, não, cara, não vai dar certo. Ou ela vai olhar para o seu projeto com uma expectativa pessoal. Qual a expectativa? Talvez ela tentou um projeto, não conseguiu, frustrou, não deu certo. Daí ela vai olhar para o seu projeto com a mesma ótica. Não, cara, se eu fosse você, não dava. Já tentei. Tá, mas você tentou. Agora é outro cara, é outra experiência, é outra vida, é outra mente. Talvez para você não era o tempo, mas para o outro é o tempo. Entendeu? Talvez aquele projeto não era para você. Então, a gente precisa entender e olhar para as pessoas não com as nossas próprias óticas, né, mas com a ótica do Espírito. Você tem uma palavra para dizer para ela? Não tenho, então fica quieto. Você viu algo de Deus daquela pessoa? Vai dar certo? Você viu que se não vai dar certo? Não vi nada, então não fala nada. Encoraja, então. Não, vai para cima. Vai para cima. Agora, ser desmotivador é algo terrível, cara. Sabe? Então, eu sempre fui um encorajador de pessoas. E quando esse pastor, né, ele olhou pra mim, e eu nunca esqueço dessa cena, porque eu desci do púlpito, a primeira coisa que ele fez foi me entregar a revistinha da escola dominical. E, cara, eu passei um sufoco, né? Porque escola dominical de adulto, eu tinha acabado de me formar eu tava na metade da faculdade ainda de teologia, e ele me entregar a revistinha, assim, e aí cheguei no domingo de manhã, no outro domingo, pra dar aula pros adultos, pô, gente que já tinha anos de experiência, né, com igreja, com Bíblia e tal, e né, você revistinha tremendo assim, meu Deus do céu, e agora? O que eu faço? E foi fluindo, cara, foi fluindo. A gente começou com 4 pessoas, daqui a pouco 5, 6. A gente chegou a ver a escola dominical com mais de 30 adultos, 40 adultos. Depois crianças, jovens, adolescentes. Glória cara, a Deus. A gente viu crescer. Eu tenho um grande amor por esse ministério, o Brasil para Cristo, da cidade de São Vicente, Parque Continental. Tenho um grande amor por esse local. E até nós queremos mandar um abraço aí e uma consideração aos paulistas. A gente consegue, né, pelas métricas, saber que muitas pessoas que nos assistem, nos acompanham, são de São Paulo. E até quero agradecer e honrar a sua vida, porque a gente consegue saber que você é uma das pessoas que mais vê o podcast, assim, na sua duração. Então, nosso abraço de coração. Nós queremos agradecer a todos os paulistas. Amém. Por vocês estarem cooperando com esse podcast. E hoje nós temos um paulista de nascença aqui, ó, para representar aí todo esse povo. Calungas. Glória a Deus. Amém. Valdir, posso te chamar só de Valdir, né? Pode? Valdir, você contou um pouco do seu início, né? E a gente que caminha um pouco mais próximo agora, sabe que você se move muito no profético, né? E a gente experimentou isso. Amém.
Como que foi o início desse despertar profético em você? A primeira vez que você profetizou, que você viu algo na vida de alguém, você entregou uma profecia ou você deu uma direção para uma pessoa? Porque a gente sabe que quando a gente fala do mover profético, ele é de várias formas e em várias áreas, né? Como que foi esse despertar do profético? Então, como eu tava falando pro Romário até vindo num carro sobre isso, né? O movimento profético, eu acho que ele é um dos braços, né? Um dos ministérios que está alinhado com todos os outros, né? A gente tem uma base que é apostólica e profética. Eu sempre digo assim que eu não me movo no profético. Eu não sou o cara que fica entregando revelação, profecia toda hora. Eu me movo um pouco mais no ensino e no apostólico. Eu gosto de ver a movimentação, eu gosto de entender movimentações, eu gosto de encorajar as movimentações. E então eu me movo mais nesse ministério. Só que automaticamente quem se move no apostólico, ele toca os outros ministérios também. Né? Eu falo que o apostólico é o dedão. Né? Ele consegue tocar em todos os dedos. Então se precisar ficar na porta, o cara fica. Se precisar dar uma palavra, ele vai dar. Se precisar consolar, ele vai consolar. Se precisar ir evangelizar, ele vai evangelizar. Se precisar ir buscar gente, vai buscar. Então ele é o cara que vai servir todo mundo. E automaticamente ele vai tocar o profético também. Então eu preciso muito realmente ter um coração incendiado. Quando o coração incendeia, e tem que ser uma palavra extremamente clara. Né? Então, e tem que fazer luz às escrituras. Glória a Deus. Eu não falo nada baseado no meu coração. Né? Tipo assim, eu tô sentindo. Não. Se eu perceber que tem uma movimentação apostólica acontecendo, automaticamente o profético ele se estabelece baseado nas escrituras. Né? Vai nessa tua força. Né? Faz porque vai dar certo, que Deus é contigo. Então tem que ter uma palavra base, tem que ser as escrituras. Porque assim, eu posso falar também baseado nas minhas emoções. Né? E se eu falar baseado nas minhas emoções pra você e você faz algo e dá errado, o que você vai... A primeira pessoa que você vai culpar é quem? É profeta. Deus. Você vai falar assim, Deus usou o profeta pra fazer e acontecer e não aconteceu. Mas não foi Deus. Às vezes não foi Deus que falou. Às vezes foi o profeta emocionado, ou alguém emocionado foi lá e... Entendeu? Foi lá e te falou alguma coisa e você fez e frustrou e não deu certo e você culpou Deus. Então eu não gosto disso, cara. Não, pra mim a movimentação profética ela tem que ter clareza e certeza. Glória a Deus. E ela tem que cumprir. Base bíblica também. E tem que ter base nas escrituras, sempre. E como é que eu profetizo baseado nas escrituras? Pô, você tem que estar com o coração cheio da palavra. Então, a pessoa que fala que profetiza e não lê as escrituras é uma contradição. Não tem como ela profetizar se ela não tá com o coração cheio das escrituras. Provavelmente ela vai estar falando coisas do seu coração. Entende? Então, o nosso coração é cheio das coisas desse mundo. Como é que a gente limpa o coração? Como é que a gente limpa a mente? Como é que Paulo nos ensina? Metanoia, transformação da mente. Como é que a mente é transformada? A partir das escrituras. Somente assim a gente consegue ter um coração guiado pelo Espírito. Então, a maioria das pessoas, ou as pessoas que se dizem profetas, elas estão com um coração cheio de mazelas. E estão falando mazelas por aí. Na internet é o que mais a gente vê. Né? Os profetas do Pix, profeta não sei das quantas. Então, você percebe que o coração delas não tem palavra. Não sai palavra. Não tem um encorajamento, não tem uma exortação, não tem disciplina, não tem nada. É só coisa do seu próprio coração. Tá? Então, como é que eu me movimento no ambiente profético? Primeiro, tendo um coração cheio das escrituras. Segundo, entendendo se tem alguma movimentação apostólica. Se tiver alguma movimentação apostólica e tiver homens comprometidos com o movimento, por exemplo, quando a gente se conheceu, você tinha um desejo, mas não tinha movimentação. Eu encorajei a movimentação. Isso aí. Aí você se comprometeu com aquilo. Então a palavra profética ela flui, vai acontecer. Entende? Aí se conectou. Deus falou também. Você percebe que é um conjunto, é um movimento, é uma orquestração do próprio Espírito trazendo as coisas que estão no invisível para o visível. Então a gente precisa trazer o que está liberado como filhos maduros. Eu sempre falo isso.
né? Existe uma herança que está nas regiões celestiais. Para mim acessar isso daí, eu preciso ser filho maduro. O que as escrituras nos ensinam? Que o filho, quando ele ainda é imaturo, ele é igual ao servo. Ele não consegue acessar a herança. Agora, quando ele tem maturidade para isso. Né? O que o filho mais velho questionou o pai? Poxa, pai, eu tô aqui com você e você nunca matou um cabrito para mim. E o que o pai fala para ele? Filho, tudo isso aqui é teu. Você não matou porque você não quis. Você não matou porque você tá agindo como servo. Sendo dono de tudo, você tá agindo como servo. Por quê? Porque você não tem maturidade. O mais novo teve maturidade para chamar o pai na peita e falou assim, me dá o que é meu. Independente se ele vai gastar ou não, independente se ele vai jogar fora ou não, me dá o que é meu, porque eu já entendi que eu sou filho. Quando você entende que você é filho, você tem acesso que os servos não têm. Você tem coisas que os servos não têm. Você tem roupas que os servos não têm. Por quê? Porque você é filho. Você é dono, herdeiro. Entende? Então, a gente precisa ter maturidade, eu acho. O ambiente profético, ele precisa ter maturidade. Glória a Deus. Para poder fluir na igreja, tá? O profeta, ele precisa entender que ele precisa ter maturidade para profetizar, tá? Não baseado nas suas emoções, baseado naquilo que as escrituras dizem. E é interessante que a gente vem conversando sobre o coração, né? A gente está sorteando um livro sobre o coração, né? Você que pegou o podcast por aqui, se inscreva e comente. Você vai estar participando do sorteio dia 1º de junho no @som.profético do livro chamado Um Coração Circuncidado, o impacto de uma vida marcada pelo Espírito. Olha aí, ó. Então, porque é muito interessante o Valdir, como esse apontamento, como ele falou, né, de apóstolo, profeta, né, ele trazer essa palavra, Gisiel, diante de um homem que tem um encargo profético, né, e de um homem tô falando, né, da tua pessoa, que tem estudado as escrituras, e a gente vem conversando, Valdir, e até você que nos acompanha, apenas nós queremos explicar por que nós estamos aqui, por que nós chegamos até aqui. Porque Deus colocou essa mensagem no coração do Gesiel, som profético. Como profeta, tu tens tentado acertar tudo que Deus tem colocado diante de nós. E aí Deus ministra no meu coração lá atrás sobre um coração, sobre a intenção do coração, de por que fazer um podcast. Qual é a mensagem que nós queremos levar para você que está nos acompanhando? É uma mensagem de um falso profeta? É uma mensagem de eis que eu te digo e Deus não disse nada? Não. Nós queremos levar uma mensagem de coração. Queremos levar a mensagem que aquilo que Cristo tem colocado dentro de nós. Então é muito engraçado essas conexões do reino, né? Esses propósitos do Senhor nas nossas vidas. Trazer uma palavra profética apontando para algo que tu tá vivendo, algo que Deus tem trabalhado através da minha vida, porque eu sou só um instrumento, não tem mérito nenhum meu nisso. Mas nosso papel é o quê? É que o nosso coração esteja reto diante de Deus, para que a gente leve uma mensagem reta para você, uma mensagem que a gente não te engane, uma mensagem que você seja edificado e transformado. E todas as vezes que o Espírito Santo dá uma instrução, é certo, é preciso e vai acontecer. Glória a Deus. É isso mesmo. Em 1 Coríntios 14:3, fala a função do profético, né? Exato. É edificar, encorajar e consolar. Olha, então nem glória sempre a a gente vai ouvir assim diz o Senhor, né? Às vezes a gente vai receber uma exortação, né? Na maioria das vezes. Né? Na maioria das vezes. E Valdir, Lá vem as experiências. Você falou nos bastidores, né, sobre as suas experiências sobrenaturais com Deus. Amém. Né? Queria que você dividisse com a gente um pouco sobre as suas experiências sobrenaturais também. Amém. Que nessa trajetória de vida com Deus, a gente busca muito, a gente quer muita coisa e toda hora, né? Então eu lembro de uma vez que eu tava em propósito de oração e eu fui para um lugar, me retirei 3 dias, falei assim, vou fazer um jejumzão de 3 dias, direto. Eu quero Deus, quero Bíblia, quero Deus, vamos ver o que acontece. Aí fiquei 3 dias só na água, e nesse lugar retirado, orando, eu e meu cunhado. Tá, e a gente, vamos subir um monte no final do 3º dia. Vamos subir? Vamos.
Aí oramos e tal, 3 dias, subimos o monte. Chegamos lá, eu e ele, oração. E aí eu abri a Bíblia assim, coloquei a cara na Bíblia e... Deus, eu quero ver coisa assim, eu quero ver. E aí, cara... E aí eu olhava pro céu, não via nada. Olhava pro mato, não via nada. Falei assim, Deus, eu quero ver a luz acender, eu quero ver o graveto pegar fogo, eu quero ver alguma coisa. E eu com a cara na Bíblia, assim, orando e... E aí eu olhei, eu falei assim, agora sim, você vai me mostrar? E nada veio. Deus, não. Deus, você não vai me mostrar nada? Aí, pensei, agora eu vou orar mais intenso então. Eu comecei a orar. Aí eu abri as escrituras, assim, na onde eu tava com a cabeça apoiada, abri. Tava num texto. Aí eu abri o texto, aí comecei a chorar. Daí o Espírito no meu coração. As experiências externas não são nada comparadas às experiências internas. Bah. Eu queria ver coisa. Eu até Olha cheguei a ver só. e falei assim, vou me assustar. Mas o que acontece internamente é melhor do que as coisas que acontecem externamente. Tem gente que quer ver coisas, né? Coisa voar, coisa pegar fogo, não sei o quê, o anjo aparecer, mas tá com a vida interna totalmente quebrada, né? E eu sempre falo, a mudança ela não acontece de fora pra dentro, ela acontece de dentro pra fora. Certo dia eu tava orando na igreja, numa campanha de oração, orando, com as escrituras. E aí o Espírito falou pra mim assim, você sabe o que acontece quando eu retiro a palavra do coração? Eu falei, não. Ele falou assim, então experimenta. Aí, cara, eu senti um vazio. Meu Deus. Mas um vazio, cara. Como se tivessem tirado de mim, assim, ó, todo o meu sentimento, assim, um vazio. Cara, eu abraçava a Bíblia assim, eu chorava. Deus, devolve. Uma dor, Cara, né? uma dor no coração, uma dor. Oh, Jesus. Sabe, eu lembro de nitidamente, cara, tava era o banco da igreja, assim, do lado do púlpito, debaixo da janela, era onde os músicos ficavam aqui orando, tava eu e o irmão Paulo, meu grande pastor Paulo, um abraço pra você Oh, também. glória. Tava eu e ele nessa campanha, porque a gente era líder de missão, e a gente tava orando, e nesse dia eu senti isso, e falei assim, retiro. Aí, cara, é um sentimento que eu não desejo pra ninguém. É um sentimento de vazio, como se fosse um vácuo, Meu Deus. sabe, no coração. E aí eu orando, e aí eu pedindo pra Deus devolver, né? Eu lembro do salmista falando, salmista Davi, né? Retire tudo de mim, retira os reinos, retira tudo, só não retira de mim o teu espírito. Meu Deus, cara. Porque no momento que... Lembra de Saul, quando Deus retirou o espírito? É só loucura que sobra. Se não for o espírito, o que sobra do ser humano é só loucura, cara. Então, naquele momento, eu senti que tinha saído tudo de mim, assim. Eu fiquei um vácuo, sabe? Um vácuo, e eu chorei ali. Eu chorei que nem criança. Chorei. Devolve. E depois a alegria do Senhor foi renovando. E a gente fez um culto de missão poderoso, que Deus, assim, salvou muita gente. E eu tenho essa experiência comigo. Falei assim, cara, nunca mais, né, quero sentir isso. E eu tenho essa frase, né? Sem o Espírito, só sobra loucura. Meu Deus, cara. Só loucura, cara. Se você percebe o mundo como é que tá, quando rejeita o Espírito. Entende? Sem o Espírito, só sobra loucura, cara. É o vazio que o ser humano... Sabe aquele vazio que o ser humano busca se preencher? Sim. E aí compra coisa, usa coisa, droga, bebida, sexo, consumismo, e tá tentando preencher um vazio, Sim. que é o vazio do espírito. Mas não vai encontrar no mundo, porque o mundo jaz no maligno. Não vai encontrar. Esse vazio é o desejo do espírito dele experimentar o Espírito de Deus. Meu É o Deus. desejo do espírito dele voltar para a origem, voltar para o seu lugar de origem, da onde ele saiu. Que se as pessoas entendessem que nós saímos de Deus, somos uma imagem do Criador, se as pessoas entendessem que nós saímos exclusivamente do coração de Deus, né? Quando nós ainda éramos informes no ventre, eu já te conhecia, já te entreguei. Se a gente soubesse sobre isso, cara, a gente buscaria preencher esse vazio com o Espírito de Deus. Porque só o Espírito de Deus, cara,
Então, eu pude provar isso na prática, que sem o Espírito de Deus sobra-se só a loucura, cara. Entende? Então, essa foi uma das experiências, entre outras, né? Experiência que eu tive quando eu tava nessa missão aí. Era eu e o pastor Paulo, a gente era líder de missões, eu bem jovem. Um outro cara que me encorajou demais também. Por isso que é uma das coisas que eu falo no treinamento sobre referências, né? Pessoas que te olham e te trazem pra perto. É o que tá faltando muito hoje. Então ele me trouxe pra perto. Eu falei, não, vem ser líder comigo. Ele era o primeiro, eu era o segundo. E assim a gente foi desenvolvendo o trabalho. Eu consegui exercer o meu ministério, ele me encorajando, ele me impulsionando, me orientando, me aconselhando. E eu jovem, ele já mais experiente. Então, o mundo precisa de referência. Aquilo que eu falei pro Romário no carro. O apóstolo Paulo, ele bate no peito e diz assim, ó, sede os meus imitadores. Sede os meus imitadores assim como eu sou de Cristo, né? Então hoje nós como cristãos estamos falando assim, não, irmão, não olha pra mim não, né? A frase, não olha pra mim não que eu sou falho. Não olha pra mim não que eu sou pecador, sou errado. Claro que você é pecador, você é errado, irmão. Mas se a gente continuar dando essa desculpa de não olha pra mim, você nunca se torna uma referência. Eu preciso que os meus filhos olhem pra mim e falem, eu quero ser que nem meu pai. Glória Eu preciso que os irmãos da igreja olhem pra mim e falem, eu queria ser que nem esse rapaz aí. Aí quando ele chegar pra mim e querer ser igual eu vou falar pra ele, não, olha pra mim não, que eu sou pecador. Ele falou, não, mas tu é minha referência, pô. Eu tenho que chegar pra ele e falar assim, pode imitar o que eu tô fazendo. Pode ser o marido que eu sou, pode ser o homem que eu sou, pode ser o pai que eu sou, pode ser o profissional que eu sou. Olha pra mim, olha pros meus frutos. Aí sim a gente vai começar a construir homens, já entrando no assunto masculinidade, construir homens com propósito, sendo referência na nossa geração, sabe? O que a gente tá tendo é homens se desculpando por ser homens, não querendo ser referência. Por quê? Porque provavelmente ele tá se escondendo debaixo das suas loucuras, debaixo dos seus pecados. Não olha pra mim não que eu sou pecador. Não faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Misericórdia. É o que mais tem aí. Entende? E não é assim que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina a ser modelos. O que o apóstolo Paulo fala lá em Tessalonicenses? Que nós possamos ser os modelos a ser imitados. Eu fui aí, lá em Tessalonicenses ele fala, né? Eu fui aí, eu poderia cobrar de vocês pra vocês me sustentar, mas eu quis trabalhar. Eu quis fazer pra não ser pesado pra vocês. Sabe pra quê? Pra mim ser o modelo. Hoje o que tá faltando é homens modelo. Sabe? Não modelo de loja, né? Modelo de referência, de legado, de masculinidade. Paulo, eu quis fazer porque vocês precisavam de um modelo. E eu sou esse modelo. Eu sou esse cara. Glória a Deus. Valdir, eu tenho agora que a gente vai entrar nessa área da masculinidade, e eu sei que os homens agora vai ter que suportar. Agora você entrou na área que eu gosto. É pancada, né? E é disso que nós precisamos. Essa né? é a hora dos homens chegarem aí perto. Exatamente. Mas antes de você falar exclusivamente para os homens que estão nos ouvindo, né? Eu posso dizer assim que eu sou um homem que foi muito agraciado por Deus e abençoado por Deus com a esposa que eu tenho. Glória a Deus, né? nas alturas. E muitos homens dizem que a mulher é 50% do ministério do homem. Eu já digo diferente, ela é 100% da minha vida, 100% do meu ministério, até porque nós somos um, né? E se não fosse a minha esposa, com certeza eu não estaria aqui. Hoje, para ativar ou para trazer essa masculinidade original do homem, a mulher, ela faz muito parte disso, né? Ela é um ponto fundamental para poder trazer essa masculinidade de volta para o homem. Quando eu falo de masculinidade, a gente não está falando de homem afeminado, né? A gente está falando de ativar uma autoridade, né? Aquela autoridade, aquela autonomia do homem original que Deus criou, né? Antes de você dar pancada em nós, né? E nós estamos preparados para receber, porque pancada, claro, no bom sentido, porque nós precisamos receber as verdades que precisamos ouvir. Qual é o ponto principal que a mulher precisa se atentar para que o homem seja ajudado por ela?
Porque eu me sinto ajudado pela minha esposa na função de marido, na função de pai, na função de profeta que Deus me chamou, de pastor. Eu me sinto muito ativado pela minha esposa. A mulher ela tem um papel crucial no desenvolvimento da masculinidade do homem. Isso é ponto. Isso é principalmente se, né, quando a gente fala sobre o casamento, né? Vamos supor que o cidadão ele não é casado, então ele é responsável 100% das suas decisões, né? Então ele é obrigado a ser desenvolvido. Agora, quando a gente está falando sobre o casamento, a gente está falando de uma instituição criada pelo próprio Deus lá no princípio, correto? Amém. Então, só que Deus não criou a mulher primeiro. Deus criou o homem, certo? Sim. Todas as funções que tinha no jardim era o homem que fazia. Deus criou a mulher como uma auxiliadora, ajudadora. A mulher que ia complementar as funções que ele já tinha no jardim. De forma básica é isso. Ou seja, a mulher ela precisa auxiliar o homem de que forma? Quando aquele homem entende que as funções primárias é dele. Então, ele não pode cobrar a mulher se a masculinidade dele está fraca. Se ele está frágil emocionalmente. Por quê? Porque a responsabilidade de ser um homem é dele. Então a gente não pode atribuir essa responsabilidade à mulher. Que ela vai ter um papel crucial nisso, esse é fato ela vai precisar muito, o homem também vai precisar muito que eles entendam esse primeiro princípio. Qual é o primeiro princípio? Deus criou o homem primeiro, a mulher depois. O homem já fazia suas funções, a mulher veio para auxiliar as funções desse homem. Se esse homem para de fazer as funções, não tem o que essa mulher ajudar esse cara. Entende? Por quê? Porque as funções primárias não é dela. As funções primárias é do homem. Então, ele precisa, na verdade, se encontrar primeiro. Agora a gente vai falar sobre questões emocionais. Se o homem tiver em um momento difícil, no momento abalado emocionalmente, se o homem ainda não conseguiu encontrar o seu propósito, e ela em Cristo entende isso, então aí ela vai exercer a função de serva. Ela vai ganhar o homem a partir da servidão dela a Cristo. Aí ela vai exercer aquilo que a gente chama de dom da graça, né? Ela vai com a sua graciosidade ganhando esse cara, ajudando a ele a encontrar o propósito, ajudando a ele a encontrar a sua masculinidade, ajudando a ele a ser um pai verdadeiro. Como? Com mansidão e com Bíblia, se ela for uma mulher cristã, né? Eu sempre digo assim, para mulher de Provérbios sempre tem um homem de Efésios. Ô, glória. Certo? Pega essa chave aí. Vou escrever essa. Né? Para mulher de Provérbios sempre tem um homem de Efésios. Agora, se o homem não for um homem de Efésios, não vai ter uma mulher de Provérbios. Né? A gente quer uma mulher de Provérbios, aquela que faz tudo, mas o cara não é o homem de Efésios. Qual é o homem de Efésios? É o homem do sacrifício. Certo? Então, para mim ter uma mulher que honra, que auxilia, que ajuda, que desenvolve, eu preciso então ser o homem do sacrifício. Um homem que vai se sacrificar por ela. Um homem que entendeu o seu chamado. Um homem que entendeu o seu propósito. Ou pelo menos, um homem que está buscando isso. Porque existe o cara que entendeu e está vivendo. Existe o cara que está buscando a entender. E existe o cara que não quer nada com nada. Aí, para esse cara que não quer nada com nada, inclusive se ele for cristão, ele está querendo a esposa de Provérbios. Não vai ter, irmão. E você não pode cobrar ela também. Por quê? Porque a primeira missão é do homem. Então, todas as vezes que eu ministro para o homem ele vem com esse questionamento. Ah, mas e a mulher? Irmão, não estou falando para ela, estou falando para ti. É você que tem que se posicionar, é você que tem que estar de pé, é você que tem que cumprir o seu propósito. E se ela não entende isso, uma hora Jesus cobra dela. E se não cobrar, aí você fica de frente e fala para cobrar ele cobrar de você mesmo. Tem que assumir a responsabilidade, certo? Porque se Adão tivesse posicionado no lugar onde Deus mandou ele estar, a mulher também estava junto com ele. O grande problema é quando o homem ele se perde em si mesmo. Se perde nos seus próprios desejos, começa a se afastar de Deus, começa a se afastar das Escrituras, começa a ser um homem a partir dos seus próprios desejos.
Aí os desejos começam a vir na mente dele e ele quer que a mulher também transforme-se a partir dos seus conceitos. E a gente não está aqui para falar sobre conceitos pessoais, e sim conceitos das escrituras, dos princípios. Glória a Deus. Entende? Mas como que a mulher pode auxiliar o homem? Orando. Ora por esse cara. Ora por ele, ajuda ele, né? Seja uma mulher que, de alguma forma você consiga reconectá-lo, né, com as escrituras. Mas eu sempre digo uma coisa. Não é a função da mulher isso. Não é a função da mulher. Vamos supor que nós, na nossa turma, tem um cara que está desconectado. Não é a função da esposa dele conectar ele com a masculinidade. É nossa. É dos irmãos. Como? Sendo referência. É chamando ele para perto. Ó, cara, você tá errado. Hoje a gente tem medo de apontar o dedo pro irmão e apontar o pecado. Cara, porque o que é o amor? O amor é isso. Se você tá vendo o irmão pecar e vai deixar ele pecando? Não, deixa ele lá. Você não tá amando. Você não tá amando a vida dele. Agora eu tenho que chamar ele na chincha. Falei, irmão, chega aqui. Dá um pulinho aqui. Tá vacilando, mano. Tá indo pra um caminho de pecado. Ah, não sei o quê. Tá errado, mano. Quer mudar? Não. Então sai fora. Quer mudar? Quero. Então vem comigo. Ninguém vai obrigar ninguém. Se ele não quer, amém. Agora, se ele quiser, então ele vai ter que apanhar um pouquinho. Tá errado aqui, tem que mudar aqui. Você tá faltando aqui, certo? Não tá dando atenção pra esposa, tá vacilando aqui, não tá cumprindo seu papel de pai, não tá cumprindo seu papel como homem, e você vai chamando ele pra dentro. Até ele entender, cara, realmente fez sentido. Aí ele transforma. Quando ele transforma, ele se torna maduro. Aí o que ele vai fazer? Vai fazer a mesma coisa que você fez pro outro irmão. Aí a gente começa a galgar um grupo de homens saudáveis. Sabe? A gente tá vivendo numa era, Gesi, Romário, que a gente tem medo. O homem tem medo. O homem tem medo de ser homem. Eu nunca vi uma coisa dessa. Cara, não, você não pode dizer que é homem. Por quê? Porque os caras estão com medo, sabe? Os caras estão com medo de ser repreendidos. Os caras estão escondendo o pecado. Os caras não estão assumindo responsabilidade. Então, assim, nós estamos vivendo uma geração onde que a gente precisa ativar o cara. Olhar no olho do cara e falar assim, irmão, você precisa mudar. Sua esposa, todo mundo tá vendo que a sua esposa precisa de um cara e você tá aí panguando, irmão. Aí depois que perde a família, fala, minha esposa não sei, me traiu, minha esposa me deixou. Não, qual é a sua responsabilidade nisso? É que nem eu falei no começo. Tá presente, mas tá ausente. Tá lá só de corpo presente. Entende? Então, eu acho que o homem, entrando nesse quesito da masculinidade, ele precisa primeiro começar a assumir todas as responsabilidades. Eu li um livro recentemente chamado Extrema Responsabilidade. E nesse livro ele vai falar uma coisa que eu achei fantástico. Ele falou assim, ó, se o êxito da minha equipe, se a minha equipe vence, o êxito dela é meu. A falha é minha também. Não, mas não foi a equipe que errou, não, mãe. Se for pra acertar, então é mérito meu. Se for pra errar, a culpa é deles? Se errou, a culpa é minha também. É do líder, do cara que assumiu a responsabilidade. Aí ele fala mais. Se esse cara, ele é acho que é um capitão. Se esse cara ele sai de serviço, tá aposentado, e de alguma forma ele morre, a responsabilidade da morte dele também é minha. Talvez eu deixei de ensinar alguma coisa, talvez eu deixei de orientar alguma coisa, então eu assumo essa responsabilidade também. Cara, é muito profundo isso, é muito forte. Porque aí você começa a parar de culpar as pessoas e assumir realmente a sua responsabilidade. Se o filho não tá dando certo, não é culpa da esposa, não é culpa do filho, é sua. Se a esposa tá com problemas emocionais, não é culpa dela, é sua. Sabe? Se as finanças não estão dando certo, não é culpa de ninguém, é nossa. Quando a gente assume essa roupagem, é difícil, meu. Eu já apanhei demais nisso. É difícil assumir essa responsabilidade. Por quê? Porque parece que aí o fardo fica muito grande. Não parece? Pô, pastor, fica muito pesado isso aí. Fica muito pesado. Parece que fica pesado. Mas quando a gente entende que tem Jesus Cristo e o fardo é leve e é suave, aí a gente encara.
Pesado mesmo foi a cruz que Jesus carregou. Pesado mesmo foi os pecados nossos que estavam nas costas dele. Pesado mesmo foi as chicotadas que ele levou no nosso lugar. Assumir a responsabilidade da sua família, irmão, em comparação a isso, é extremamente leve. Eu ensinar o meu filho no caminho que ele deve andar, é extremamente leve. Eu suprir as necessidades emocionais da minha esposa, é leve. Pesado mesmo é a cruz que Jesus carregou. É ou não é? Com certeza. Né? Eu vi um post esses dias que até repostei, que dizia assim, ó, seus avós carregavam lenha nas costas, seus avós caçavam a própria comida, seus avós plantavam e nossa geração está reclamando pela internet lenta. Olha que triste. Sabe? Então, se a gente começar a parar de ser, eu sempre falo isso, parar de ser leviano, ou seja, parar de ser leve, assumir a responsabilidade mesmo, sabe? Não, fala assim, cara, é minha responsabilidade. A comunidade de fé é minha responsabilidade. As pessoas do meu trabalho é minha responsabilidade. Sabe? As pessoas que eu ensino é minha responsabilidade. Meu bairro é minha responsabilidade. Meu condomínio é minha responsabilidade. Se eu começar a pegar isso, começar a treinar isso, cara, a gente entra num nível tão poderoso, irmão. Tão poderoso. Que a gente vai começar a revolucionar as coisas. É que nem eu falei, as pessoas têm que olhar pra você e falar assim, eu quero ser que nem esse cara aí. Eu quero ser que nem esse pai aí, cara. Esses dias a gente recebeu um feedback muito legal. Falaram pra minha esposa assim, cara, eu olho pra vocês e dá vontade de ter filho. Ô, glória. Aleluia. Falei, olha só, interessante. Eu olho pra vocês e dá vontade de ter filho. Porque a maioria das pessoas hoje perdeu a vontade de ter filho. Por quê? Porque você vai comentar às vezes com alguém e fala, meu Deus do céu, filho é... Não tenha filho não, filho é caro, filho é isso, filho é aquilo, filho dá trabalho. Se você ter filho, você não vai poder mais viajar. Se você ter filho, você não vai poder mais fazer aquilo, você não vai poder mais sair de noite, sei o quê. Vai acontecer algumas privações? Vai. Mas se você trazer esse fato tão pesado assim, as pessoas vão olhar pra você e falar assim, não, Deus o livre, vou ter filho não. Olha o que o irmão Romário tá falando de filho. Meu irmão, quando as pessoas encostam em mim para perguntar de ter filho, eu falo assim, meu, eu quero ter no mínimo mais uns 2. Olha. Não, não, pode ter filho, vai lá e faz no mínimo 2. Tem que ser pelo menos 2, que 2 é bom, 2 é bom. Faz 2, irmão, logo 2. 3 é melhor. 3 é melhor ainda. Glória a Deus. Você tem que fazer as pessoas gostarem daquilo, cara, sabe? Fazer as pessoas olharem para você e desejar algo diferente. É a mesma coisa de Jesus. Se as pessoas olharem para nós e verem um crente triste, um crente amargurado, mas vocês são crentes, não pode fazer nada. Que crente triste, olha a cara do crente, triste, ruim. Não, mano, o crente é alegre, feliz, ele tem a consciência da vida eterna. E as pessoas precisam olhar e falar assim, como é que pode ser crente assim, ó, tão alegre, tão bonito, tão disposto, tão pra frente, né? Tá indo pro culto alegre. As pessoas estão indo pro culto hoje como se fosse um peso. Você liga pro irmão, vamos pro culto. Ah, vou não, cara, tô cansado. Mas então lá no culto você vai recarregar suas forças, sabe? A gente tá com a mente de consumo. Vou pro culto para receber. Ai, não, irmão. Já se enche para chegar no culto lá e transbordar. Glória a Deus. Esses dias eu tava pensando sobre isso aí. Falei, cara, a gente tá tão ruim, que a gente tá indo no culto sem vontade de estar lá. Você olha para as pessoas e fala, meu irmão, o que esse cara veio fazer aqui? Tá morrendo. Quer uma ajuda, sempre quer uma ajuda, sempre quer uma oração, mas não tá orando por ninguém, não tá ajudando ninguém, ele tá com a mente de consumo, ele vai pra igreja para consumir a sua vida, consumir a minha vida, consumir a vida do pastor. Eu vi uma frase, eu não sei de quem é essa frase, mas ele falou assim, pro crente bom, até o pecado tem que ser novo. Meu Deus, cara. Crente ruim peca no mesmo pecado sempre. Liga, pastor, pequei de novo. Mas é novo? Não, é o mesmo. Irmão, Deus o livre, irmão. Peca diferente. Faz algo diferente, irmão. É ou não é? Com certeza. Melhor é que não pequei, Melhor que não pegue, mas se for pecar, irmão, pega algo diferente. Pega o mesmo pecado, irmão. Tá sempre com pecado de estimação guardado na bolsa. Faz alguma coisa diferente. Faz algo para Cristo. Vai para a igreja. Vai para sua comunidade de fé para doar. Para se doar, para ser referência, para as pessoas olharem para você e ter uma certeza de alguma coisa. Sabe? As pessoas precisam olhar para o Jesus e falar assim, cara, aquele cara, ele é convicto daquilo que ele faz.
Olha pro Romário e fala assim, cara, aquele cara é convicto daquilo que ele faz. Ele gosta daquilo que ele faz. Tá alegre da igreja, se precisar ficar na porta, ele fica. Eu, quando eu tô sentado, assim, quando não é meu turno lá, eu fico agoniado. Falar isso, ficar doida. Não consigo, fico olhando pra igreja inteira, assim, ó. Olhando pro Douglas pra ver se ele tá precisando de alguma coisa. Olhando pros meninos da porta, e aí, conversando, porque eu não consigo, cara. Porque a minha mentalidade é de doação. Eu tô na porta ali, eu quero entregar alguma coisa. Seja uma ajuda, seja arrumar as cadeiras, sei lá, alguma coisa assim. Eu fico agoniado, entendeu? Porque eu sou, como homem, a resposta Glória a Deus. que a minha família, que a minha comunidade de fé e meus filhos precisam. Glória a Deus. Forte essa. Eu sou a resposta, cara. Então, antes de um inimigo passar e atingir a minha família, ele tem que passar por mim. Eu sou a muralha. Eu sou a porta. Eu sou a barreira. Sabe? Ele vai ter que dar de cara comigo. Não vai tocar no meu filho, não vai tocar na minha família, não vai tocar na minha comunidade de fé. Ele vai tocar comigo. Quando ele vir, ele tem que se deparar comigo. Eu sou a barreira. Entende? Então eu preciso ir disposto a isso. Eu estou escrevendo algumas coisas sobre combate, sobre guerra, que é um tema que eu adoro. E eu sempre falo, você precisa ser a guarda e a retaguarda. Sabe? Você precisa ser o frente e as costas. É guardar. Então tem que passar por mim. E se passar, ainda vai ter eu nas costas ainda de novo. Olha, Vai ter que me aturar. te pego na saída. Vai, vou pegar na saída. Entende? Então, se a gente começar a mudar a mentalidade, trazer o homem para o centro, trazer o homem para o seu propósito original, né? Porque não é voltar ao passado, é voltar à origem. E voltar à origem é voltar o quê? É ser imagem e semelhança do Criador. Vai topar com o Criador? É? É ou não é? Vai topar com o Pai pra você ver. Vai peitar o Pai. Não tem como, irmão. Vai peitar Jesus. Você pode até tentar, mas vai cair sentado. Sabe? Assim, ó. Jesus tem duas faces. A do cordeiro e a do leão. Certo? Certo. A gente acha que Jesus é só o cordeiro. O cordeiro ele foi usado, a face do cordeiro foi usado para salvar a gente do pecado. Era necessário uma expiação. Mas o cordeiro já foi morto. O cordeiro ressuscitou. Glória a Deus. O cordeiro não tá mais na cruz, irmão. O cordeiro não tá mais na manjedoura. O cordeiro não é mais um menino. Não é mais adolescente. Não tá na cruz. Onde é que tá o cordeiro? À destra do Pai. Que venceu, né? Assumiu as responsabilidades, né? Assumiu, bateu no peito e está à destra do Pai para fazer o quê, irmão? Primeiro, para ajudar a humanidade e depois para julgar ela. Meu E- Deus. E assim, ó, caminhando pro fim, então, Valdir... Eu achei que ia só começar agora, quando a gente entrou Já no cordeiro. tá, ó, você que Nós quer... vamos começar agora. Você que quer já pede a parte 2 com o Valdir, porque ele tem muita bagagem aqui, mas eu digo partindo pro fim, porque assim, ó, o homem que ele quer mudar, Valdir, ele quer ser transformado, quais são, tipo, 3, 5, 7 passos que ele deveria fazer à luz da palavra? Porque tem aqueles que querem e não sabem o que... como é que eu mudo? Eu já tentei, não consegui. Quais são 3, 5, 7 passos aí Vai que ter tu que pode... dar passos até a eternidade, né? Mas se o homem quer mudar, a primeira coisa que ele precisa fazer é parar de dar desculpa. Parar de dar desculpa. Se ele começar com esse ponto simples de parar de dar desculpa, Não é comigo, não consigo. não posso, não consigo, não dá, não vou, tá tarde, tô cansado. Se ele parar de começar a dar desculpa, aí a gente já começa a conversar. Que a pior coisa que tem é você conversar com um cara que é bom em desculpa. Se ele é bom, acho que é o Luiz Hermino que fala isso, né? O cara que é bom em desculpa não é bom em mais nada. É o que o cara que é muito bom em argumento é ruim em arrependimento, cara. Exatamente. Então, a primeira coisa, para de dar desculpa. Assuma a responsabilidade, para de jogar a culpa na sua esposa. É a minha esposa que não me ajuda, é a minha esposa que não me procura, é a esposa que não sei o quê, é a esposa que não arruma a casa, é a esposa que não lava a louça, é a esposa... Não. Para com essa desculpa, para de jogar a responsabilidade para outras pessoas, assume o seu BO, bate no peito e diz, eu quero mudar. Aí você entra no processo. Qual é o processo? Aí você vai entrar no modus operandi. Nós vamos te bater demais. Saiba disso. Você vai apanhar um monte. Mas no final da jornada, você se torna um guerreiro pronto
para combater o inimigo. Eu tenho uma frase que é muito legal, assim, ó, o inimigo, ele existe, ele é real e é cruel. O inimigo existe e ele é cruel. Ele não vai dar segunda chance. Se ele tiver uma chance de entrar contra você, contra a sua família, ele vai destruir. O que você precisa fazer? Estar pronto para combatê-lo. Sempre vigilante, né? Está pronto para combatê-lo. Então o treinamento é baseado nisso. Irmão, o inimigo existe e ele é cruel. Você tá pronto? Você tá pronto? Você tá com as armas prontas? Você tá com a espada afiada? Não tô, então você vai perder. Você quer ficar pronto? Quero, então vem pro treinamento. Vem pra pancadaria. Vem pro desenvolvimento. Vamos tomar um café junto. Vamos sentar, vamos orientar, vamos conversar. Expõe as suas mazelas na mesa. Que aí a gente vai começar a passar o facão. Não, mano, não é pra mim, sabe, né? Esse negócio de masculinidade, não. Eu vou continuar assim do jeito que eu tô mesmo, né? Essa geração do Xbox, os meninão de 40 anos dentro de casa, não quer responsabilidade, não quer amar a esposa, não quer ter filho. Não, cara, eu vou ficar do jeito que eu tô aqui, ó, frágil. Que é isso que o mundo quer te passar. Não, você tem que ser frágil, sensível. Né? Você tem que... Ó, eu vou falar isso no treinamento, mas a sociedade, ele quer castrar o homem. Quer castrar o homem. Ele não pode... E aqui não tem nada a ver sobre machismo, tá? O que é o machismo? O machismo é você silenciar a mulher. Uhum. É você achar que a mulher tem um lugar. O lugar da mulher é na cozinha. O lugar da mulher é lavando louça. Né? Como eu falei no início. Quem fez as primeiras tarefas de casa não foi a mulher, foi Adão. Então a louça é sua, a louça é minha. A casa é sua, a casa é minha. O ensinamento é meu, é seu. Não é dela. Ela vem auxiliar essas funções. A Bíblia nos ensina a auxiliar. Então, submissão é uma missão em conjunto. Mesmo caminhada, né? Se o cara não tem missão, ela não tem submissão, irmão. Então não cobre submissão se você não tem missão. Não cobre ela para te ajudar se você não tem um propósito. Então, a gente precisa começar a desenvolver essa maturidade, cara. Desenvolver, que nem eu falei pro Romário no carro, os encontros de homens, né, algumas pregações, às vezes, são muito leves. E homem, você não pode pegar leve, irmão. Você tem que pegar pesado. Ele tem que sentir que ele tá sendo apertado. Porque se ele não sentir que tá sendo apertado, tá de boa, ele vai continuar levando na maciota. Homem é especialista em levar as coisas na maciota, né? Então, se a gente não apertar o caldo, se a gente não apertar o cinto, o homem vai deixando de bobeira. Não, tem que chamar na chincha, tem que chegar, cara, vamos pra cima. Nós estamos desenvolvendo uma comunidade agora, vamos lá, vamos pegar junto. Ajuda com o que você tem, sabe? Se você tem disposição, tem disposição. Se você tem oração, então ore. Se você tem dinheiro, então contribua. Se você tem inteligência, então entrega, sabe? Mas ajuda de alguma forma, pô. Faz alguma coisa. E aí, se tu pega os dons de Romanos 12, né? Meu, os dons, cara. se você tem dom de administrar, né? Se você tem dom, né? Tem lá, fala, todas as listas, 1 Coríntios 12, Romanos 12 e Efésios 4, né? Estão lá todas as listas, né? Exatamente, cara. Tem um texto que eu até salvei aqui pra trazer pra vocês, né? Sobre o que é masculinidade. 1 Coríntios 16, 13 vai dizer assim, ó. Seja vigilante, permaneceis firmes na fé. Glória a Deus. E portai-vos varonilmente. Olha Seja que coisa homem. linda. Seja homem, sabe? E fortaleça. Então a gente tem que ter, cara, essa base. Ser vigilante, sabe? Permanecer firmes na fé. Glória a Deus. Sem retroceder e se portar como homem. Sabe? Só que a gente tá vendo os caras se portando como menino ou como mocinhas. Infelizmente. Até no aperto de mão, cara, tá difícil de apertar a mão dos caras. O cara tá botando a mão assim. Não, pô, dá um aperto de mão firme, olha no olho, sabe? Dê uma palavra, sabe? Eu tô cansado, gente, né? Os pastores também que fazem gabinete devem ter cansado de o cara dar uma palavra hoje e amanhã tá voltando atrás. É ou não é? Sabe? Eu lembro que meu avô falava assim, ó, a palavra do homem é no fio do bigode. É isso aí. Falou, tem que cumprir. É melhor então que não cumpra. Não é que prometa. Agora, se prometeu, tem que cumprir. Se falou, irmão. Sabe? Então, hoje você fala alguma coisa com o cara, amanhã o cara tá voltando atrás. Aí o discipulado tá ficando difícil, cara.
Irmão, cadê você no culto? Ah, não, tô cansado. Só você tá cansado. O mundo inteiro tá descansado, só você tá cansadinho em casa. Vamos pro culto, irmão. Vamos pra célula, vamos desenvolver. Não, eu cheguei em casa cansadão, vou ficar em casa aqui. Não. Ah, então você tá proibindo descanso? Não é isso que eu tô falando de responsabilidade. Você não se comprometeu que ia pro culto? Né? No discipular você não falou, não, pastor, tamo junto, vou pro culto, vou estar lá. Aí você não tá. Não, você não se comprometeu que ia pra célula, a gente já tá desenvolvendo e tal. Aí você não tá lá. Então, a gente precisa resgatar novamente os princípios, né? Os princípios de masculinidade são vários aqui. Não dá para discorrer hoje, mas são no curso que tem 9 módulos, eu vou tentar discorrer tudo. Mas tem vários princípios que a gente vai construindo e transformando esse cara realmente num cara de valor. Tá todo mundo perfeito? Não, não é perfeito, mas nós estamos nos aperfeiçoando a cada dia. Glória a Deus. É isso que as pessoas não entendem. Ah, então eu preciso ser um cara perfeito. Não, quem dera se você fosse perfeito, levanta a mão que Jesus te leva. Né? Mas nós estamos buscando a perfeição do perfeito, que é o mestre. O que o apóstolo Paulo nos ensina? Olhe para o alvo é Cristo, o homem perfeito. Olha para ele. Aí quando a gente começa a olhar para Cristo, a gente começa a ver que ele é perfeito, a gente é imperfeito. E o que ele é perfeito, eu preciso me aperfeiçoar, então. E aí eu vou começando a me moldar a partir da imagem do Criador. Sabe? Então, se eu olhar para minha esposa e falar assim, eu preciso amar ela como Cristo amou. Ah, mas essa esposa aqui é terrível, irmão. Te vira. Ama ela do jeito que Jesus amou. Se precisar morrer por ela, você vai morrer. Eu preciso ensinar os meus filhos como Jesus ensinou os discípulos. Com paciência. Com calma. E às vezes com vara. Né ou não é? Uhum. Jesus, irmão, ele tinha a mesma facilidade de falar com criança. O que ele disse? Né? Deixa as crianças virem pra mim. Mas quando tava fazendo da casa do pai dele de zona, o que ele fez? Mano, pega o chicote aí que eu vou sentar o sarrafo nessa rapaziada, tudo. Estão fazendo a casa do meu pai que com vídeo de ladrão, por acaso? E aí ele... Olha só, o Jesus que ama a criança e chicoteia os caras que estão fazendo errado. Então, a imagem e semelhança do Criador é a sutileza e a força. A sutileza e a força. É a honra e o desejo. É você olhar para sua esposa com carinho, com atenção, com calma, paciência, mas olhar para os problemas como um guerreiro. Vamos lá. O que está acontecendo? O que está pegando? Vou para cima. Tem que resolver? Tem que desenvolver? Então vamos lá. Sabe? E olhar para as crianças... Vamos aqui, deixa eu ensinar o pequenininho aqui. Vamos usar uma linguagem aqui diferente. Né? Até esses dias eu dei uma aula para as crianças lá, eu fui Moisés. Fui Abraão. Peguei o cajado lá, bati no chão, falei assim, vou contar a história aqui, foi engraçado demais. Entendeu? Então a gente tem que ter essa percepção de ambiente, sabe? E o homem tá aí para isso. Por que você percebe por que a maioria dos professores infantil são mulheres? São mulheres. Na escola da igreja, a maioria é mulher. O homem não se compromete não a entrar na sala com as crianças. Sabe? Por quê? Porque já aconteceu muita coisa no passado. Já aconteceu. Por falta de quê? De homem de verdade, irmão. Sabe? O homem, quando ele não tem um propósito, ele é abusador. O homem, quando não tem um propósito, ele é o destruidor. O homem, quando não tem um propósito definido, não tem um espírito, ele é o causador do problema. Então, se ele é o causador do problema, ele também pode ser a solução. Se ele tiver um propósito. Se ele tiver um propósito, uma missão bem definida. Sabe? Porque se a gente não trouxer de novo, irmão, isso aí, eu tô assim, estudando e orando e pedindo graça pra Jesus, pra quando eu falar eu não seja pesado nas palavras, porque a gente tá vendo, assim, uns homens, mano, ruim demais, velho. Uns homens ruins, sabe? Uns homens sem compromisso, uns homens que não querem assumir nada, sabe? Uns homens que não querem ser a resposta que a nossa sociedade precisa. Sabe? Homens que não assumem a sua casa, não assumem a sua esposa, não assumem os filhos. Mano, eu tô assim, cada vez que eu estudo mais sobre isso, eu fico cada vez mais triste e mais alegre ao mesmo tempo. Porque eu falo assim, tô estudando, eu vou sentar o sarrafo. Mais triste porque tem esses caras.
Agora, Valdir, eu na posição de quem está ouvindo bem distante, porque nós estamos falando de para pessoas que estão bem próximas da gente, que vai até participar do treinamento Seja Homem, né? Mas pensando naquele homem que está, um exemplo, lá na América, lá no Japão, como a gente já recebeu mensagem lá do Japão, ou aqui mesmo no nosso Brasil, lá em São Paulo, lá na Bahia, lá no Pará, ele está vendo o nosso podcast e ele quer mudar, ele decidiu mudar, só que por onde começar? Eu acredito que livros é um bom caminho, né? É um bom início. Para essas pessoas que estão distantes, que não vão conseguir participar do seu treinamento presencial, qual livro que você sugere para esses homens que, nesse momento, se identificou com esses homens que precisam melhorar, decidiu melhorar e ele vai começar lendo um livro? Cara, vamos lá. Vou sugerir 2 rápidos, né? Primeiro, os evangelhos. Comece pelos evangelhos, né? O evangelho, Jesus Cristo é o seu padrão de homem, quando a gente comentou aqui, Jesus é o padrão de homem, comece pelos evangelhos. Os 4 primeiros livros. Os 4 primeiros livros Bíblia, ali né? da Bíblia, dos evangelhos ali, pode ir com força ali, que ali acho que vai te levar para 90% já de... Só corrigindo, né? Os 4 primeiros livros do Novo Testamento. Novo Testamento, Pelo amor de Deus. Marcos, Lucas e João. Glória a Deus. Exatamente. Começa por eles. Terminou os evangelhos, irmão, que eu já tenho a certeza que você vai ficar no mínimo 95% aí já aleluiado, o Coração Valente. Coração Valente é um livro que eu li, um livro muito forte, que vai te ajudar bastante aí no desenvolvimento da masculinidade. Glória a Deus. Tá? Tem outros livros ali que a gente depois pode deixar na descrição ali e tal. E futuramente um livro aí que vai sair. Oh, glória. Se Deus quiser aí. E assim, o Valdir, já aproveitando o gancho para te fazer as tuas considerações finais e também tu podes deixar para o pessoal como é que eles encontram o Masculinidade com Propósito, Instagram, como é que o pessoal faz também para te acompanhar, né? E também, tu quiseres deixar um recado já para a galera de Gaspar e região sobre o curso, né? O Masculinidade com Propósito, né? Também pode encontrar ali no Instagram, Masculinidade com Propósito, né? É onde eu faço as postagens ali quase que diárias. Vou estar fazendo futuramente uma live ali, né? Sequencial sobre um tema muito importante que envolve masculinidade. E o curso também, o treinamento, quem quiser, tenho mentorias individuais também para quem quiser. Bacana. É só chamar no direct lá, que a gente consegue dar uma mentoria até à distância também. E vai participar do treinamento que talvez aí futuramente ele vai para pro online também. E é isso aí. E a gente vai deixar todas as informações na descrição do vídeo aqui. A rede social do Valdir, né? O teu Instagram e também o Instagram do Masculinidade com Propósito. Perfeito. Né? E você que é da região de Gaspar, nós como membros da Melvin, né, estamos iniciando esse trabalho, né, com a graça de Deus sobre a vida do Valdir, também o Seja Homem, né, o nome do grupo de homens e o Masculinidade com Propósito. E para nós é uma alegria e uma honra, né, falar desse trabalho e a gente como igreja poder também viver isso aí e tocar a cidade, né? Amém, fazer os homens ser homem de verdade. Glória a Deus. Eu digo assim, ó, para você que é homem, olha para onde? Para lá? Ali, isso. Para você que é homem aqui da cidade de Gaspar ou região, você tá se sentindo perdido, desconectado, tá com a sua saúde emocional desequilibrada, tá perdendo sua família, não consegue mais ter conexão com seus filhos, tá vivendo uma vida totalmente disfuncional, quer uma mudança, você resolveu que realmente você quer viver algo novo da parte de Deus, você quer ver homens que estão caminhando para esse desenvolvimento, caminhando para ser imagem e semelhança do Criador. Esse é o momento de você decidir que realmente quer uma transformação na sua vida. Tá? O Masculinidade com Propósito, ele vem restaurar exatamente a imagem de Deus de dentro de você, que foi perdida por você mesmo, que abandonou, que deixou, que largou de mão tudo aquilo que era necessário para você, que é sua família, seus filhos, os valores.
tá? Então, se você quer resgatar tudo isso, eu te convido a fazer esse treinamento Masculinidade com Propósito presencial, que vai acontecer ali no Ministério Melvin, tá? No dia 17 de maio, às 19 horas. Faça a sua inscrição, tem pouquíssimas vagas. Glória a Deus. Pouquíssimas vagas. Vamos encerrar a partir do dia 5, já encerrar as vagas, vão estar uma turminha fechada aí. Isso aí. E a gente, aproveitando o canal do podcast, essa mensagem, se você vendo esse podcast, se por algum motivo passou essa data limite, mas ainda manda uma mensagem pro aí Valdir. que a gente vai abrir uma outra turma. E ainda pode, né? Fique atento, porque né, as turmas aí vão Exatamente. expandindo com o tempo. Exatamente. Glória a Deus, Valdir. Deus Amém, obrigado. continue te abençoando, né? Então, corrigindo aqui, o Seja Homem é um departamento da Melvin, né? Isso, exatamente. E o Masculinidade com Propósito é o treinamento. É o meu treinamento, Então, exatamente. correção feita. Muito obrigado. Meu Deus, nós temos aí... se você tem várias histórias, várias experiências com Deus aí para contar, mas nós teremos uma segunda parte. Amém. Né? Teremos. Se você quer uma segunda parte com... o Valdir, quero já pedir para você colocar aqui nos comentários, tem uma experiência que o Valdir contou aqui nos bastidores que não vai dar tempo de contar, mas eu fiquei impactado, cara. Amém. Aquela experiência tua, Sim, da teologia. Aham, amém. Vamos contar Olha, na próxima. na então. próxima você vai Amém. contar. Começamos por essa já. Vamos ficar com esse compromisso, então. Amém. Né? Tamo junto. Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma Das vez. considerações finais, é tudo. Depois é do Aleluia. Valdir. Glória a Deus. Então, eu quero agradecer você que chegou até aqui, que nos acompanhou. Deixe o seu like, o seu joinha, né? Curta, comente o que você tem sido edificado desse episódio. E se você tem um homem aí que ele tá meio frouxo, que ele tá meio assim, capenga. meio capenga, olha, envia esse podcast pra ele e fala: meu irmão, eu tô te presenteando com um podcast que vai te aproximar do teu propósito, que vai aproximar a tua família. E eu sempre digo isso lá em casa, Valdir: quando eu melhoro, a minha esposa melhora. 100%. Quando eu assumo a responsabilidade, Positivo. é impressionante, porque a mulher ela já ama, né? E o homem gosta de ser respeitado. Exatamente. E pro homem ser respeitado, ele precisa assumir a sua responsabilidade. E é lindo demais, né? Ver um homem posicionado É no bom lugar demais. certo é lindo É bom demais. demais. Glória a Deus. Então, você que chegou até aqui, o meu muito obrigado. Uma excelente semana, que Deus te abençoe muito. Amém. Quero agradecer mais uma vez, então, pela parceria. Agradecer pelo convite. Fiquei muito feliz e, cara, muito honrado de estar aqui na presença de vocês. Meu Deus, de verdade que mesmo, tá? Não é falsa modéstia. Estou extremamente honrado mesmo de estar aqui com vocês, de saber de coisas aí, saber que Deus vai soprar o nome de vocês aí para grandes lugares, tá? E é isso aí. Obrigado à minha família, minha esposa, meus meninos que oraram por mim. Louvado E foi uma seja bênção. Deus. Foi melhor do que eu imaginava. Aleluia. E agora, algo muito especial para você que chegou até o final desse episódio. Por que algo especial? Porque a gente está se conectando muito rápido, né? Com as pessoas. As pessoas estão mandando muitos comentários para nós, tanto aqui no YouTube como lá no Instagram, desejando que esse canal venha crescer, que o som profético venha crescer aqui na nação brasileira e vá realmente até as nações. E nós somos muito gratos por essa conexão. E tudo isso que Deus está fazendo, olha, eu quero que você entenda o que eu disse. Aqui eu estou contando algo muito especial para você. Tudo isso que está acontecendo aqui no Som Profético, você que nos acompanha desde o início ou começou a nos acompanhar, tudo isso está acontecendo por causa de uma palavra profética. Uma palavra profética. A gente vem aqui montar o Som Profético, a gente entendeu de Deus, Deus nos direcionou, mas teve um incentivo profético de uma pessoa que é o Valdir. Amém. Né? Então, quando nós estávamos aqui nessa sala, quando não tinha nada aqui ainda, era tudo um projeto ainda, nós escutamos da boca do Valdir, que recebemos como uma voz profética aqui nessa sala, que no 5º episódio, Deus ia soprar o som profético. E a gente ouviu aquela palavra, a gente recebeu aquela palavra, a gente não esqueceu, mas a gente deixou as coisas acontecerem. E quando chegou no quinto episódio, quando passou o 5º episódio, a gente começou a ver
um crescimento absurdo, as pessoas compartilhando, em uma semana foram mais de 1.600 compartilhamentos, que loucura. em uma semana. Deus é terrível. Assim, eu nunca imaginei que isso poderia acontecer em tão pouco tempo, sabe? Como um bom sonhador, eu imaginei que um dia aconteceria, mas não em 30 dias de podcast. E aí, quando passou o 5º episódio e começou a explodir de uma forma extraordinária, acho que foi o Romário ou foi a Elaine, nos lembrou, nós recebemos uma palavra para o 5º episódio. E a gente lembrou da palavra profética do Valdir, que ele disse, no 5º episódio Deus ia soprar. E aconteceu. Então, creia em tudo aquilo que Deus falou. Se Deus falou, vai se cumprir. Descansa no Senhor, meu querido. Glória a Deus. Descansa no Senhor, minha irmã. Se Deus falou, vai cumprir. Descansa. Nós estamos vendo Deus cumprir aqui no Som Profético. Então você está num lugar onde Deus está fazendo crescer. Amém? Quero dar agora e devolver a Deus toda a honra. Amém. Toda a honra nós devolvemos a Deus agora. Toda a honra, toda a glória, todo louvor. Porque o homem é usado para profetizar, o homem é usado para encorajar, mas é Deus quem dá o crescimento. Amém? Esse aqui é o meu presente para você, é dividir com você, né, os bastidores que aconteceu e que vai acontecer ainda mais, em nome de Jesus, aqui no Som Profético. Muito obrigado por você que chegou aqui até o final. Compartilhe esse episódio. Na semana passada foram mais de 1.500 compartilhamentos de um episódio. Então faça parte, faça com que essa palavra chegue a mais homens, a mais famílias, nos ajude a impactar essa nação e o mundo. Amém? Meu grande abraço a todos vocês. Nós nos vemos na próxima segunda-feira, às 19 horas.